Aí, Christian, Amanda, a gente não perde, não. Meu bom dia, pode dar um toquezinho pro seu amigo, seu familiar, e vamos tomar um chimarrão junto, trocar umas ideias, vamos colocar em pauta alguns conceitos. Mas nós aprendemos uns com os outros, viu? Eu não sei como é que tá. Vamos orar para que não seja interrompido, porque o assunto hoje, o que está fervendo nos meus neurônios, na minha fábrica de ideias e pensamentos e achômetros, é algo de pensar. Talvez não agrade a maneira de falar, mas eu quero lhe provocar a pensar. Bom dia a todos. Que Deus conceda uns momentos de comunhão e que o Espírito de Deus faça parte desse nosso bate-papo aqui, a nossa interação. Ele sendo o professor, o mentor da nossa vida, com certeza algo proveitoso sempre se constrói, se acha. Então Deus abençoe, que a graça de Deus, o Espírito de Deus leve-nos a termos uma linha de pensamento, mas essa linha de pensamento que seja inspirado por Deus, pois o que vem dele está todo bem, toda verdade, toda perfeição. E o que vem de Deus não tem limites. Nós apenas estamos gatinhando nos princípios, na sabedoria, na inteligência, nas riquezas, nas suas riquezas, que são muitas. Eu quero compartilhar uma porção, um texto da palavra, que esta madrugada, quando acordei do meu primeiro sono, quando eu acordo, eu penso, primeiro, que hora será que é? Segundo, como é que está o meu planejamento desse dia? Senhor, o que você tem? O que o Senhor tem? O que pode ser mudado ou melhorado? O que pode ser até mudado? Então eu tenho essa disposição sempre. E sabe que o Senhor me mostrou, me deu? Eu quero compartilhar então esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Paulo está falando aqui sobre compromisso, sobre verdade, sobre consciência. Ele diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfaleceremos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Isso é sério, gente. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção que devemos ter compromisso com a verdade. Temos que respeitar a consciência. Eu tenho certeza, queridos, que cada um tem essa conexão com Deus chamado consciência. Por que muitos não respeitam nem a consciência que têm? Porque tem pouco relacionamento com Deus. A nossa consciência, o nosso espírito é a lâmpada do Senhor.
E quando a consciência está viva, ativa, desenvolvida, bem alimentada com a palavra, conferindo verdades, sabendo e procurando discernir o que está por trás, nada nasce sem um propósito, sem uma origem, sem ter tido uma semente e sem se ter um propósito de colheitas. Nada, absolutamente nada. Tudo nasce de uma semente. Então aqui ele está chamando-nos a atenção que nós temos que rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam. Temos que discernir. Nós temos esse privilégio porque temos o Espírito de Deus de discernir, de saber o que está além, o que está por trás. É muito sério o momento que estamos vivendo no Brasil. E agora vamos para o versículo 3, que Paulo diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, observem, é para os que se perdem que está encoberto. Por quê? E nos quais o Deus desse século tem cegado os entendimentos dos que não querem acreditar na verdade, para que a luz do evangelho não resplandeça, para que a luz do evangelho da glória de Deus não resplandeça, para que a ação de Deus não aconteça. Então o evangelho está encoberto para os incrédulos. Quem são os incrédulos? Os que se recusam a crer. E quem se recusa a crer? O evangelho da glória. O evangelho que traz luz, que trouxe boas novas, que trouxe solução, que traz salvação, que manifesta o poder de Deus. Paulo fala também aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Deus, do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e também do grego, do religioso e também do inteligente, do culto, do acadêmico, do sábio. Por que fala no grego? Porque quando foi escrito e naqueles dias que foi trazida essa revelação, os gregos eram os detentores da ciência, da sabedoria. Era o primeiro mundo. E Paulo diz: eu não me envergonho, porque é o poder de Deus. E o verso 17 de Romanos 1 diz assim: e no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. E aquele que se ajusta vive por sua fé. Aqui, interessante. No evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, os padrões de Deus. E vamos para o verso seguinte de Romanos 1, que diz o verso 18. E do céu é revelada a ira de Deus sobre toda impiedade, que detém a verdade pela injustiça. O evangelho traz revelação porque há uma inversão de valores. Há uma inversão. Quando a pessoa não crê no evangelho, não descobre onde está a verdade, o que é verdade. O evangelho revela os padrões de Deus, os princípios de Deus. E hoje estamos vivendo uma confusão, uma inversão de valores. O Deus desse século tem cegado os entendimentos. O Deus desse século tem adormecido a consciência. O Deus desse século tem criado pavor para as pessoas perderem a sua capacidade de pensar, de analisar, de examinar. Tem perdido a capacidade de se firmar em algo. Quero dizer, o evangelho é poder.
E aquilo que eu creio, aquilo que eu pratico, de que eu encontrei como base, como fundamento, como verdade revelada no Evangelho, eu não preciso ter medo. Não precisamos ter medo de defendermos a nossa fé. Não precisamos ter medo de vivermos nossas convicções. Nós precisamos ter coragem. Lembre-se, no ano de 2018, que foi o ano da coragem, olha, ter coragem para ignorar toda aquela política, aquela união de partidos. E Deus honrou quem teve coragem. O ano passado foi o ano de mudanças. Quantos mudaram? Quem mudou, hoje está bem. Quem mudou, sabe que quando vão tratar coisas vivas, por exemplo, eu aprendi cedo. Eu sou muito observador. A minha formação é na faculdade da vida. Por exemplo, eu era adolescente, tinha uns 9, junior, 9, 10 anos. Eu estudava numa escola lá no interior de São Luís Gonzaga, uma escola, e até o diretor e professor moravam lá junto, era diretor e professores, e eles tinham 2 gêmeas. E por falta de prudência, foram tratar vermes na lua errada, e não é que os vermes reagiram e mataram a menina. Foi um golpe muito grande. Pois é, por trás de toda essa parafernália aí, tem espíritos, porque tudo que se reproduz, tudo aquilo que não morre, tudo aquilo que contagia, que contamina, tem espírito. E cuidado, porque às vezes não se sabe tratar para matar. A reação do espírito é pior que a reação dele para ele não morrer, ele causa mais estrago que o que ele faria no curso normal de seu tempo de incubação. Então, cuidado. Por trás disso tudo tem um espírito. E estão dando remédio errado. Estão dando remédio errado para tratar essa crise epidêmica, essa pandemia. Estão tratando, e sabe o que criou espaço para esse mal, para estes males atingirem a humanidade? Mas antes de dar a resposta, vamos refletir, vamos pensar numa coisa interessante. Cada texto da palavra de Deus me leva a pensar. Eu custei a entender quando Deus diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Eu custei a entender: Deus, tu não é pai? Oh Deus, tu não é um pai de amor, por que deixa o seu povo perecer? E muita dessas coisas. E lá nos dias já do sábio Salomão, quando ele inaugurou o templo, que ele buscou a Deus preventivamente, fez uma oração preventiva, uma oração de futuro. Se no futuro o povo vier a pecar, se desviar, o Senhor então responde: olha, eu vou dar sinais. E se esses sinais acontecerem na terra, é sinal que o meu povo se desviou. E um dos sinais é: se não houver chuva, não havendo a chuva, atinge a economia, diminui a alimentação, aumenta a inflação. Ou se enviar os gafanhotos. Naquele tempo eram os gafanhotos que depredavam toda a plantação. Hoje, os gafanhotos são aí. Soltaram só do Estado, agora parece que a semana passada, 160. Soltaram, aliás, do município, 160. Do Estado, 1.800. Ainda hoje,
assisti uma live aí que alguém mandou do nosso ministro da Justiça reclamando. A polícia já pegou um daqueles que foi solto para se refugiar em casa, para recolhimento em casa. Já pegaram ele lá com metralhadoras, com não sei quantas mil munições, com não sei quantos quilos de drogas. É isso aí, gente. E o Senhor disse, se eu enviar os gafanhotos, estão soltando os gafanhotos, continuam soltando os gafanhotos. Esses são os gafanhotos do século 21. E se enviar a peste entre o meu povo, a crente vai pegar vírus? Vai. Por quê? Quer que eu diga por quê? Que muitos cristãos vão pegar? Porque construíram a base para o diabo agir dessa maneira. Como? Vivendo uma vida de falsa religiosidade. Segundo, politicamente, ideologicamente, entrando para apoiar esquerdismo. E esse esquerdismo tem aliança com o comunismo. E o comunismo é o preparo para o governo do anticristo. E daí, meu querido? E daí, minha querida? Mas o Senhor diz assim, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender, sem arrependimento, meu irmão, minha irmã, se você tem parte na eleição de pessoas que estão na esquerda hoje, que estão hoje querendo tratar o Brasil com a esquerdopatia. Eu fui inspirado essa manhã para descobrir 2 remédios que os políticos, que o sistema político quer tratar o Brasil. Primeiro com a esquerdopatia e agora estão criando a centropatia. Estão se unindo esses partidos, esses homens, e não estão mais dando atenção e respeito a princípios. Então eles estão fazendo. Por que tem municípios que não podem nem entrar e nem sair? Ninguém pode trabalhar. Veja quem é o governo. Quem é o prefeito? Desculpe. Faz 4 anos que eles foram eleitos. Vai fazer 4 anos agora que eles foram eleitos, né? Que ganharam as eleições. E aquele tempo, o Brasil todo estava debaixo de um governo esquerdista comprometido com o mal. Então, a maioria dos prefeitos, a maioria das prefeituras do nosso Brasil foi eleito pelo esquerdismo. Então, por isso que hoje são os municípios, as autoridades municipais que não respeitam a autoridade maior do nosso país, não respeitam as ordens presidenciais, as determinações. Quero dizer para você que é cristão, e se tem alguém aí, alguma autoridade aí no Poder Executivo que está dando ouvido para o partido, não. Se você é cristão, meu irmão, que está que foi eleito para uma função, eu sei que fidelidade partidária é um compromisso, mas eu acho que não deve haver nenhum compromisso maior que o compromisso com Deus. E o compromisso com Deus é compromisso com princípios, com verdades, com a vida. Eu sei que muitos estão seguindo ordens partidárias. Porque também tenho notícia que tem municípios que não é de esquerda e que está tudo livre. Estão errado? Não estão errado. Inclusive lá não tem nenhuma pessoa atingida por vírus. O pior vírus, não é o corona. Não. É o esquerdismo. E outro que vem agora, que quer mostrar como solução esse tal centrão.
Acham que porque tem mais gente apoiando, eles têm que construir uma verdade e fazer com que o que eles defendam seja verdade. Verdade vem de cima. A verdade vem de cima. A verdadeira justiça vem de cima. Essa vida, esse tempo de vida terrena é um tempo de passagem, é um tempo de peregrinação, é um tempo de preparo para a vida eterna. Sabe por que eu sou assim? Porque eu não vou trocar momentos aí de elogios pela minha salvação. Apoio, bajulação de povo. Não, eu prefiro estar de bem com Deus, pois eu vim dele e para ele irei retornar. Você veio dele e para ele irá retornar. Veja como cada um estará retornando. Uns para recompensa e vida eterna. Outros estarão retornando para juízo, tratamento, recompensa de obras erradas. Que Deus tenha de nós misericórdia. Então, uma palavra bem reflexiva. Por que Deus chama a atenção do seu povo? Por quê? O assunto é muito sério, viu? Eu estarei falando no domingo da igreja um assunto muito interessante que vai ficar tão claro. Eu provoco as pessoas a pensar. Não fique aí sendo intoxicado por essa mídia que só procura erro. Você viu que eu não estou procurando, eu procuro causas. As causas. Tenho certeza que no momento que a gente tratar as causas, corrigir as causas, as misericórdias do Senhor são tão grandes, tão lindas, tão renovadas, que a cada manhã são novas. Creia, tome posse. O Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Os que se recusam a crer. E observaram como por trás disso tudo é um espírito maligno? Por que querem atingir as igrejas? Por que aonde teve a primeira experiência nisso tudo? Você que quer ser inteligente, procure saber, nesse período aí, final do ano, o que aconteceu na China. Nesse período dessa epidemia lá, destruíram muitas e muitas igrejas. O diabo não é burro. Ele sabe que deixando você em casa, você se acostuma. Basta passar de 20 dias, de 21 dias, esse hábito se cria. Eu só espero que você não crie o hábito da quarentena, né? Pois é. Cuidado. Essa quarentena de ficar em casa, vai criar hábitos. O diabo já sabe disso. Que tudo aquilo que você constrói como hábito é o que vai construir sua cultura, é que vai construir a sua maneira de ser, é que vai construir o seu futuro. Fique tantos dias aí acomodado a um sistema para ver se aquele sistema não se automatizou. Eu até creio que vai precisar dos cristãos que vão ficar todo esse tempo afastados da igreja, uma nova conversão. Vão ter que criar um atrativo aí para tirá-los lá da acomodação. E Deus é que está provando. Vê se você ama a Ele ou não. Mas, observe, a esquerdopatia acha que é a solução. O que é isso? O que governos municipais e estaduais de esquerda estão determinando. Eles estão unidos para resistirem, desrespeitarem as ordens, as decisões, as deliberações
da autoridade maior. E o religioso acha que... Não, nós sabemos que qual é a autoridade maior. Quando sua liberdade, quando sua moral, quando sua vida estiver em risco, pela vida, tem que se respeitar princípios. E quando se atenta para o maior, aquele que é a autoridade maior é quem vai lhe dar a proteção e vai ser a sua solução. Eu quero ir acostumando, diminuindo o meu tempo, porque quando passar isso tudo, ninguém vai ter mais tempo para tanto tempo me aturarem. Tá bom? Que Deus abençoe, um dia abençoado, e vamos crer na palavra e vamos rejeitar, e não aceitar esse remédio da esquerdopatia. Não tome esquerdopatia. E não tome também esse novo remédio que estão agora querendo tornar popular como solução, é essa força, e diz que é uma grande força, a centropatia. É a união de todos os partidos com o nome de centro, porque a esquerda já está com a máscara caída, porque declaradamente intenta para o mal. Mas o centro querem vender bom senso, equilíbrio, uma falsa humanidade, caridade, uma falsa proteção. Eu digo que é falsa proteção. Lhe proteger uns dias. Eu quero ver depois que você não tem de onde buscar a continuação da sua sustentabilidade. Agora porque o governo vai lhe dar uma ajuda de R$600, porque vai liberar uma parte do fundo de garantia. Para quantos dias dá isso? O fundo tem um limite. Essa ajuda tem meses. E depois, começar do zero. Qual empresa vai conseguir se manter? Ou quem vai, em meio a isso tudo, vai ter crédito para começar tudo de novo? Vamos ter bom senso. Respeite a sua consciência. Paulo diz: eu recomendo a consciência a todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Medite bem nesse versículo 2 de 2 Coríntios, capítulo 4. Deus o abençoe, um dia abençoado. Até amanhã, às 9 horas.